15 minutos e um café. Um conjunto de conversas curtas com dois convidados. Um tempo de pausa para refletir e analisar. Olá Bruno, Olá. e estamos em mais um 15 minutos e um café e eu devo dizer que este era um 15 minutos e um café que eu estava prometido a mim mesmo já há muito tempo. Eu confesso que foste das primeiras pessoas que surgiram na nossa planificação, no nosso plano, porque na realidade te tens distinguido também a fazer formação, fazer um trabalho muito aturado numa das coisas que de alguma forma achamos que está na moda agora, não é? Que é a metodologia de trabalho de projeto e não modelo de trabalho de projeto, mas já vamos falar um bocadinho sobre isso. E não podíamos estar em melhor local do que, olha, à frente da casa que nos formou ambos, não é? Exatamente. Nos formou ambos e então, para que as pessoas fiquem a saber, és educador de infância, formado nesta mesma escola, trabalhas atualmente como educador de infância, mas especializaste, por assim dizer, investigaste, refletiste sobre a metodologia de trabalho de projeto. Foste dedicando a isso. E o que é que trouxe aqui? Bem, antes de mais, perceber que é uma ferramenta, eu chamo sempre de ferramenta, quando falo de trabalho de projeto e nas formações que dou e às alunas, agora na formação inicial, temos que vê-la como uma ferramenta. O que me trouxe aqui, a paixão por esta ferramenta, nasce daquele clichê, que é um clichê, ou que parece, não deve ser um clichê, mas é usado como um clichê, de ser uma ferramenta, como eu gosto de dizer, que torna efetivamente visível a ação da criança, que faz com que a criança seja aquele tal clichê, o protagonista da sua própria aprendizagem. Mas mais do que o protagonista é que tenha um papel ativo na sua própria aprendizagem. E esta ferramenta, como eu gosto de chamar, possibilita que isso se torne muito visível dentro das nossas salas. Não é nada de novo. Este é que é o grande problema, eu costumo dizer que é o problema da educação, é que andamos sempre aqui a discutir coisas que não são novas. Olha, tu sabes que este conceito de 15 minutos e um café que nós, de certa forma, exploramos, vem um bocadinho exatamente da constatação de alguns de nós, de algumas pessoas que pensam em educação e que refletem, de perceber que, de repente, passou a ser quase uma novidade, um conjunto de instrumentos, de ferramentas, como tu dizes, a chegar à escola, grandes inovações, paradigmas novos, grandes modelos e metodologias. E, na realidade, quem sabe da educação, quem estuda, quem reflete, sabe que há pouco de novo, não é? Sim. Por exemplo, neste caso, a metodologia de trabalho de projeto já tem uma história... Uma história enorme. A metodologia de trabalho de projeto, somos à gênese, portanto estamos a falar de finais dos anos 20, ou finais não, nos inícios dos anos 20. Século XX. Século XX, sim. Ela nasce nos Estados Unidos, sei lá, 2018, para aí, mais ou menos. A grande protagonista de a trazer para Portugal é a nossa querida Irene Lisboa, que se formou na escola normal, mas que a seguir prossegue o estudo de Irene Lisboa. É daquelas pessoas que eu tenho imensa pena de ser um bocadinho negligenciada quando se estuda pedagogia. Eu acho que isso tem a ver um bocadinho com a própria estrutura de vida dela, sim, na sociedade, sim, e no momento em que viveu, que ela acabou por ser censurada, não é? O que lhe fizeram. Irene Lisboa, ela vai prosseguir os estudos, ela forma-se em Portugal, mas vai prosseguir os estudos na França, Bélgica, Suíça, onde estuda com o Piaget, a sério, não é? Sério, onde estuda com o Piaget. Nós quando olhamos para os portugueses que têm este... E depois pensas, e é a Irene Lisboa que traz, e depois ela efetivamente tem azar no tempo em que vive, não é? A ditadura, ela começa por escrever, se calhar há pessoas que não sabem isto, mas ela começa por escrever uma reformulação do nosso sistema de educação em 1932, escolares, 1932, ao início do Estado Novo e do Salazar, acabou, encostaram, não é? Não, foi por encostar. Ela acabou por desistir quando é, no fundo, exilada em Braga, não é? Sai daqui do centro de ao Lisboa. Ponto de começar a escrever sobre heterónimos masculinos, efetivamente, e tudo, não é? Manuel Falco, não é? Manuel Falco, não, João Falco, Maria Moura e Manuel...
qualquer sim, coisa, agora não sim. Soares. Sim, uma grande produção literária de Irene Lisboa acaba por estar... E, portanto, tudo ali... Mas é a Irene Lisboa que nos cadernos de educação onde ela escrevia, nos traz isto, ou melhor, eu quando dou esta informação começo sempre com uma citação dela e começo e pergunto, e depois aparece Lisboa 1940 e qualquer coisa, e 2 e 3, não me recordo bem, e pergunto sempre às pessoas quem é esta Lisboa, e não é a cidade, sendo que ela é de Lisboa, é da Rua dos Vinhos, onde há um museu de Irene Lisboa e tudo. E o silêncio que tantas vezes acontece na sala, quando eu pergunto quem é esta Lisboa que estamos aqui a falar, magoa-me um bocadinho, chateia-me um bocadinho, porque eu não tenho nada contra, e digo isto, não tenho nada contra os Montessoris da vida, contra nada, mesmo contra Régis, não tenho nada. Pelo contrário, podem ser uma mais-valia se alargarem os horizontes, não é? Confusão depois, estas pessoas, e a Irene Lisboa teve um papel tão importante, nomeadamente no trabalho de projeto, ou trazer esta ideia do projeto, não é hoje em dia como nós falamos, tu falavas ainda há bocadinho, esta diferenciação da abordagem por projeto e da metodologia de trabalho de projeto, do trabalho projetual, enfim, não vai viver tudo ao mesmo, não é? E de repente fica negligenciado aqui um bocadinho este papel que a Irene Lisboa teve, e é ela que nos traz o trabalho de projeto. Ela que nos apresenta de certa forma e que nos põe a pensar sobre isso. Então, e agora, para fazermos aqui como que uma breve apresentação, se tu tivesses que nos apresentar em 2 minutos o que é esta ferramenta, como tu dizes, o que é que a caracterizaria enquanto ferramenta? Bem, antes de mais, se nós pensarmos a educação como um conjunto para o educador, para o profissional de educação, nós, para exercermos a nossa função, temos que nos munir de um conjunto de ferramentas. E isto é uma das coisas que eu costumo sempre dizer, que confunde-se muito com um modelo pedagógico, uma abordagem, e ela não pode ser um modelo pedagógico em si mesmo, porque há imensas características e ferramentas que nós precisamos que a metodologia de trabalho de projeto não responde, e portanto ela em si não pode ser um modelo em si próprio. É uma ferramenta muito, muito importante. Aquilo que eu costumo dizer, e nós começámos um bocadinho por aí, é que aquilo que caracteriza melhor esta ferramenta é exatamente dar a capacidade ao educador de passar a ser um gestor, obriga ou condiciona a passar a ser um gestor e não o gestor da sua sala, um trabalho de parceria, o Malaguzzi falava disso, que era o educador investigador, não é? Junta-se ao grupo, partilha com o grupo as suas fraquezas, e isto e quase num espaço democrático passa a ter o mesmo peso do que cada elemento daquele grupo. Cada criança. Claro que nós não somos iguais a eles. Isto, às vezes é preciso fazer aqui estes parênteses, que é eu saber descer ao nível de uma criança, não é eu ser igual a uma criança, eu não sou igual a uma criança, mas tira-nos uma coisa que eu costumo sempre dizer, que é ótimo, que é um trabalho que os educadores devem fazer muito, que é passarmos a ouvir mais e falar menos. Estamos a dizer que temos 2 ouvidos, uma boca, será que por alguma razão deve haver aqui uma lógica, não é? E portanto, passarmos a ser adultos aos quais as crianças se desejam voltar, querem voltar-se, como alguém que está ali para os ajudar e para os suportar neste processo de aprendizagem, tornar a sala um sítio democrático, não condicionar a resposta, pense rápido. Sabes? Nós temos esta coisa da resposta. E acima de tudo, provavelmente é talvez a metodologia, juntamente com algumas estratégias muito associadas à escola moderna, que também de certa forma recebem alguma influência também no trabalho e nos escritos da Irene Lisboa, mas um bocado esta ideia de haver um espaço de participação ativa, ou seja, e o respeito pelo outro, que isso é importante na sala de aula, porque nós ainda estamos muito imbuídos de um modelo centrado no professor. Estamos muito imbuídos desse modelo, ou melhor, isto quando nasce, quando dizia ainda há bocadinho, nos anos 20, toda a gente fala do John Dewey, mas é o Kilpatrick, William Kilpatrick, um pedagogo extraordinário, filósofo até de educação, que trabalha juntamente com o John Dewey, e ele, da escola progressiva, não é? Depois, e ao mesmo tempo da escola moderna que aparece na Europa, que está ali tudo a surgir, que depois dá origem ao movimento da escola moderna cá em Portugal, e por isso é que há uma ligação quase umbilical, quando se fala em trabalho de projeto, há uma ligação quase umbilical ao movimento da escola moderna. E parece que ela é uma ferramenta do movimento. Não, ela é transversal aos modelos pedagógicos. Ela deve ser vista. Ela participa em qualquer modelo, no fundo.
seja um modelo participativo e ativo. Um Exato. modelo transmissivo não, aqui não dá. Não tem espaço. Se a grande potencialidade dela é pôr a criança a ser o agente, não é? É pôr a criança a questionar, a procurar o seu mundo, mas ir à procura das respostas para o mundo numa oferta, numa panóplia vasta de ofertas para encontrar essa mesma resposta. E não é aquela visão túnel. E há outra Agora, coisa que funil. me parece também importante, de certa forma, valorizar nesta metodologia, que é esta ideia de todos têm espaço para si próprio, não é? Todos, ou seja, quando eu vejo muitas vezes, e a nossa prática na formação ou mesmo na sala de aula, vemos também muitas das pessoas que tentam praticar estas estratégias mais abertas, mais participativas, mais ativas, mais proativas, acabam por fechar-se um bocadinho num determinado modus de fazer, não é? Um modus muito típico, e acabam por repetir aquilo. E depois há as duas pessoas, e eu ouço muito, e tu deves ouvir ainda mais do que eu trabalho de acordo com a metodologia de projeto e tal. E depois, quando nós vamos esmiuçar um bocadinho, há ali coisas que faltam e que são, se calhar, fundamentais. E já agora vou-te pedir só que, no fundo, nos digas, esta metodologia, independentemente de não ser um modelo, tem uma estrutura que deve ser respeitada e que só faz sentido se for respeitada. Eu costumo dizer que a palavra metodologia, nós às vezes temos que ir à origem das palavras para perceber, remete-nos para um método de... Não é? Exato. Agora, ele é flexível, não é estanque. E aí é que às vezes a coisa começa... Era aquilo que tu dizes, as pessoas metem ali a formatação e remetem. Claro que ela, a própria metodologia, responde a passos tão fundamentados, e que agora dava para muito mais do que os 15 minutos do nosso café, que nos remete para passos que devem ser seguidos com intencionalidade pedagógica. Não é só porque... Não é só porque sim. Os instrumentos de pilotagem que nós usamos não são para enfeitar paredes, como costumo dizer, não são decoradores de paredes. Tem um objetivo, claro, tem uma estrutura. Eles próprios instrumentos de uma ferramenta maior, não é? São instrumentos de pilotagem que ajudam os alunos, as crianças e os próprios adultos, porque nós somos parte integrante do grupo, dos projetos e da atividade. Aquilo não é um projeto deles, eu estou ali, sou um mentor, porque senão aí passamos ao transmissivo outra vez. Exato. Eu faço parte daquele projeto, eu tenho dúvidas sobre aquele... Também não sei sobre aquelas questões. Também não sei muitas vezes, e às vezes não sabemos mesmo. Nada. E esta é a grande, se me perguntas qual é a grande beleza de trabalhar por projeto, e com o trabalho de projeto e com metodologia, é nós estarmos a descobrir o mundo. E todos os anos os nossos anos são sempre diferentes. Exato. Porque as nossas crianças são diferentes e porque as questões do mundo delas são diferentes. Mesmo que as coisas às vezes toquem ali, não é? Aquelas questões que são transversais a qualquer criança. Muitas vezes são impingidas pelos adultos. Sim. Não é? Grande parte das vezes. Eu há dias lia uma publicação do Fábio, do nosso colega e amigo Fábio, que falava um bocadinho desta dependência que, sobretudo nos primeiros níveis de pré-escolar, do primeiro ciclo, esta dependência que há das datas, não é? E depois há muitas pessoas que confundem isso. Eu vou fazer o projeto do Carnaval, ou o projeto do Dia da Mãe, ou o projeto... E há aqui uma dúvida que se cria sempre. Estamos a falar da mesma coisa? Aí é quando se começa a fazer um pronto a vestir do trabalho de projeto, que é impingir esta ferramenta. Eu percebo que, imagina, um educador, não é? Um educador que gosta muito desta ferramenta, que utiliza esta ferramenta, e que de repente se vê condicionado numa instituição mais fechada. Eu digo isto quando dou as formações, mais fechada ou mais tradicional, eu vou dizer assim, não é? E que obriga e condiciona a que se celebre toda esta panóplia do plano anual de festividades, como eu gosto de chamar, não é o plano anual de atividades, é de festividades, exato. Basta quase abrir o site da rádio comercial, passa publicidade e aquilo todos os dias, é o dia da maçã, é o dia... E andamos nisto. E que se veja condicionado a ter que... Faz sentido, algumas vezes, nós explicarmos o mundo à criança, já que ela vai ter que passar por aquilo, ela vai ter que viver o Halloween, gosta ela do Halloween ou não, percebe de onde é que isto vem ou não vem. Sim. Mais vale dar sentido à criança daquilo que vai viver. Se vai ser com um projeto ou não, eu acho que não me choca. Nem sempre, nem nunca, não é? Nem nunca, é exatamente isso. Às vezes não me choca porque a metodologia, o método, os tais passos, processos, que é o primeiro, não é à toa, o primeiro processo é perguntar à criança
perguntar, porque eu costumo dizer, não é perguntar, é escutar, porque senão parece Escutar. da Polícia Judiciária, e diz, tu sabes sobre isto, que é aquela postura que já está. Sim. Conexão de avaliação, em cima da criança, a criança que se retrai, o adulto já não está a tirar nada dali, não é? E portanto, escutar a criança, o que é que o grupo sabe sobre Porque estas um coisas? projeto pode surgir sem haver nem uma interrogação direta, nem uma resposta direta. Pode haver um interesse que é grande parte demonstrado. dos projetos não nasce de uma pergunta, como eu costumo dizer. Exato. Nasce A pergunta da é o que vida se da faz, criança. a pergunta é o que se faz sobre a situação, não é? Agora, de repente, dá sobre problemáticas da vida da criança. Nunca uma criança não pergunta, sei lá, a discussão sobre se é uma formiga, se é uma mosca, é uma discussão de vida da criança. Eles estão ali a discutir, Claro. não é? E nenhum deles está-me a perguntar se aquilo é uma formiga ou se é uma mosca. Um está a afirmar que é uma formiga e outro está a afirmar que é uma mosca. E depois, acerca desta discussão, nascem imensas perguntas. Não é? Há esta ideia da questão que dá o arranque, não é? Nem sempre é uma questão formulada. E até porque se nós depois formos baixar o nível das valências das crianças, não é? Muitas vezes, aquilo que o Malaguzzi voltava a falar, dos padrões de comportamento repetitivos que nós identificamos, aquilo dá pano para um projeto. Porque aquilo é um foco de interesse que as crianças estão a demonstrar do conhecimento do mundo delas. Há alguma questão? Do interesse, não é? Do interesse elas, porque o interesse elas não tem que corresponder ao meu interesse enquanto profissional. Não pode, ou melhor, eu costumo dizer, eu sou doente pelo Benfica, que aqui estamos, e está ali o Estádio da Luz mesmo aqui atrás. Eu nunca fiz um projeto porque é que o Benfica é o maior clube do mundo. Na minha perspectiva, claro está. Claro. Provavelmente porque ia descobrir que não era. Exato. Eu prefiro nem saber, então não faço. Agora faço. Porquê? Porque é isto mesmo, não é? Eu costumo dizer que a educação de infância não é acerca de nós, é acerca deles. É acerca deles, do mundo deles, da vida deles. É fundamental. O deslumbramento é eu juntar-me a esse mundo e ajudá-los na construção. Eu faço essa analogia muitas vezes até nas formações e tal, que é, se olharmos para uma criança como uma casa em construção, não é? E se nós percebermos que para construirmos uma casa nós não precisamos só do engenheiro, eu pergunto, quando queres construir uma casa, o que é que precisas? Diz-me lá. Não é? Eu não preciso de um projeto. Então quem é que tem o projeto? O engenheiro, e depois o arquiteto, e depois vem o pedreiro, e depois vem o mestre de obra, e depois vem o canalizador. Se nós vemos a nossa criança, e para construirmos uma casa precisamos destas sabedorias todas, não é? Destas áreas da ciência todas. Se nós olharmos para a criança como uma casa em construção, e que eu não quero ser o arquiteto da casa, mas quer ser ali mais a pessoa... mais um. Mas então tenho que lhe dar o conhecimento do mundo, das várias áreas do mundo, e não é o meu conhecimento do mundo. Se nós nos prestarmos a isto, nós vamos começar a validar verdadeiramente a voz... A voz da criança, a agência da criança. A dar-lhe agência. Valorizamos a voz para lhe dar agência. Exatamente. Não é? O projeto obriga o educador a isto. Quando trabalhamos no projeto, o educador fica condicionado a isto. A escutar, a validar. E por isso é que começamos por validar o que é que aquela criança traz consigo. Uma vez fui a uma formação e a colega que estava a dar a formação disse: por isso é que eu não gosto do trabalho de projeto. Ela não sabia que eu dava formação de trabalho de projeto. Porque como é que eu posso perguntar a uma criança o que ela já sabe sobre isto se eu nunca lhe dei possibilidade de viver isso, não é? Alguma experiência sobre determinada problemática. E eu não disse nada na altura, mas depois no fim e disse: não achas que é um bocadinho redutor? Eu sei que provavelmente, e conheço a pessoa, portanto, e hoje em dia conheço melhor, sei que não era isso que ela queria dizer, mas às vezes temos que ter cuidado com aquilo que dizemos. Eu disse: não achas que é um bocadinho redutor nós pensarmos que as nossas crianças só existem das 9 às 5? Elas existem antes das 9 e depois das 5. Exato. E, portanto, esta coisa de questionar como é que eu vou perguntar a uma criança, eu nunca lhe dei a oportunidade de viver, ela existe com o pai, com a mãe, com os tios, na quinta dos avós, ao fim de semana, sozinha na rua. E, portanto, como é que eu não vou perguntar a uma criança, como é que eu não é perguntar, volto a dizer aqui, esta não é aquela pergunta do polícia judiciário, vamos atrás das costas, então o que é que sabes sobre isto, mas é, como é que eu não vou falar com uma criança sobre isto e escutar e ajudar a organizar o pensamento dela sobre o que ela já sabe ou não sobre determinada coisa. Gostava de te ouvir falar sobre uma coisa muito específica que é também quase um quase problema, não é, da metodologia, mas deixa-me contar-te o seguinte, que eu acho que é interessante para perceber aquilo que tu acabaste de dizer. Eu já comecei a trabalhar há uns anos, poucos. E uma das coisas que me fez aproximar-me da metodologia de trabalho de projeto foi uma coisa que caiu em mim assim como um raio, que foi uma daquelas semanas em que tinha que fazer, sei lá, não me lembro mesmo, mas sei lá, era um dia que no Jardim de Infância onde eu estava se comemorava o Dia do Canário e andava toda a gente ali a toque de caixa por causa do canário
e de repente eu tinha que fazer qualquer coisa, porque havia aquela necessidade, estava muito no início da minha carreira e nós estamos a aprender o que fazer, e há um miúdo que me entra com um caracol, mas um caracol que era de um tamanho anormalmente grande. Uma Não era uma caracoleta, mas era um caracol quase ok. com tamanho de caracoleta. E até a mim me espantou. E de repente eu tenho 23 miúdos, que era o meu grupo na altura, eu a dizer-lhes, temos que ir fazer o canário, pintar o canário, e os gajos a dizerem, tenho aqui um caracol que nunca tinha visto, e que faz isto, e que faz aquilo. E eu costumo dizer que esta foi a marca, eu percebi que o nosso interesse profissional, enquanto educadores, não tem necessariamente que guiar exclusivamente a evolução do grupo, a evolução daquela criança. E quando eu decidi pegar no caracol, eu percebi completamente, de forma inconsciente, e nem em termos de estrutura sabia que estava a fazer um trabalho muito próximo de uma metodologia já devidamente identificada, mas decidi deixar cair a minha centralidade e, ok, então vamos ao caracol e vamos dedicar-nos um bocadinho ao caracol e perceber o caracol. E a conclusão que tirei, e foi aquilo que talvez tenha mudado a minha atitude profissional, foi que, espantosamente ou não, e tu saberás que é ou não, mas o caracol permitiu-me celebrar o dia do canário. Claro. Porquê? Porque quando eu cheguei ao final, quando cheguei ao momento de divulgar tudo aquilo que nós tínhamos todo o processo, todas as aprendizagens, chegámos à conclusão que aquilo era muito similar ou muito semelhante àquilo que nós poderíamos e deveríamos ter aprendido e produzido com o canário. Eu estou a falar de canário, mas não é, eu estou a falar como ideia, a tal festividade que tu falavas. E eu acho que isto foi um bocadinho a descoberta que eu fiz, e descobria na prática, e por isso eu penso que muitas das vezes nós só mudamos as práticas quando realmente as experimentamos. E gostava de te ouvir falar desta questão, se é experimentando que nós podemos mudar práticas, e também dentro um bocadinho deste enquadramento, gostava também de te ouvir falar desta questão da avaliação, porque a avaliação é uma coisa que pesa muito sempre nos profissionais, porque estão muito condicionados pela avaliação. Como é que eu avalio? Então, pegando na primeira parte da pergunta, e portanto, experimentando fazer sim, mas investigando primeiro para perceber o que é que eu estou a fazer. Porque uma professora aqui desta casa dizia-me uma coisa muito interessante, não dizia a mim, ouvia ela dizer isto, que é achismo não é ciência, porque não era unidade curricular. E ela dizia isto e eu, nunca mais me esqueci, e isto é verdade. Achismo não é ciência, é muito não era unidade curricular, e portanto nós ensinávamos o que era o achismo, e isso não é ciência. E isto para dizer o quê? Sim, experimentando, mas investigando, querendo fundamentar-se pedagogicamente, cientificamente, para depois experimentar com intencionalidade pedagógica. Pronto. E portanto sim, eu digo sempre às pessoas que não vale, reflexão que não leva à ação é uma reflexão estéril. Exato. Não podes vir às formações que tu quiseres. Se não metes nada em prática, para que serviu aquilo? É estéril. Não é? Tu tens mesmo que experimentar e fazer as pazes contigo mesmo. Vais falhar, vais errar, faz parte do processo de crescimento. Não é? Vais chegar ao final, se calhar aqui ainda tem muito como meu este projeto. Mas deixa-me dizer, mas mais vale isto do que não fazer nada. Do que nada. Porque não fazer nada é que é errado. Não é? E portanto, se não refletires acerca daquilo que andaste a fazer, então aí não vale a pena, nunca vais evoluir e não vais aprender. Portanto, sim, experimentar que vai-te levar àquilo. É esse encontrar-te a ti com a tua forma de fazer pedagógico. Tu vais identificar na tua forma de ser e de fazer aquilo. É isto, portanto, sim, a avaliação. Isso é uma discussão enorme. Ainda assim, dentro desta ferramenta, essa ferramenta possibilita-nos, dá-nos uma coisa muito boa, que é a documentação pedagógica como um auxílio muito grande para a avaliação. Porque se eu for documentando todo o processo, o documento faz parte da metodologia, a documentação do processo, que dá origem depois ao livro do projeto, não é? Pronto. Esta documentação é um suporte riquíssimo para eu utilizar depois para a avaliação individualizada. Não é? Porque os trabalhos de projeto, dificilmente um trabalho de projeto que chega a 25 crianças, eu costumo dizer, isto tem que se fazer as pazes com isto também, de repente tem que andar com os 25 a fazer a mesma coisa, perde a intencionalidade do trabalho de projeto, logo. Agora,
também aquilo que pode acontecer é, em determinados momentos, entram uns, saem uns dentro do projeto e está tudo bem, a coisa é organizada, os projetos são dinâmicos, são vivos, não é? E está tudo bem com isto. E nós, documentando para agarrar na avaliação, porque esta avaliação qualitativa, não é? Que é aquilo que nós pretendemos, não é uma avaliação quantitativa, é qualitativa das nossas crianças. Esta ferramenta dá-nos uma panóplia de documentação, volto a dizer, uma panóplia de documentação dos processos de vida das crianças quando andam nos projetos. E nós depois devemos agarrar nela, analisá-la, trabalhá-la, refletir sobre ela. Portanto, criar este ciclo de supervisão quase daquilo que estamos a fazer, não é quase, é mesmo, não é? Porque só refletindo daquele processo e desta documentação é que nós conseguimos ajudar a projetar a nossa ação pedagógica centrada naquilo que as crianças viveram. E é aí que tu consegues ter muito material verdadeiramente válido daquilo que são os processos evolutivos das tuas crianças. Portanto, usa-se, ou deves usar, depois eu volto a dizer, isto depois tem a ver, ou tem muito a ver, a avaliação é um problema complexo, não é uma coisa simples. E tem muito a ver depois quando eu estou numa instituição que tem um modelo próprio de avaliação, portanto, tens que o respeitar, não é? Mas consegues recolher da tua prática um conjunto de evidências que te permite... E o trabalho de projeto é riquíssimo disto, porque este portfólio que é criado sobre aquele projeto, que documenta todo o processo. E esta avaliação responde de alguma forma também àquilo, por exemplo, no caso da educação pré-escolar, ou mesmo no primeiro ciclo, ou mesmo dentro do PASEL, a comunicação às famílias, a divulgação do conhecimento. Quando nós falamos da riqueza do projeto, é isto. As famílias são parte integrante deste processo todo que nós estamos aqui a falar. Nem dá para ser de outra forma. As famílias são que também trazem o seu know-how, o seu conhecimento das coisas e muitas das vezes podem servir como mediadores e amplificadores deste processo. Se nós nos prestarmos a isto, as famílias amplificam os nossos processos. Eu garanto que um projeto lá na sala, foi lá uma mãe que foi tendo conhecimento através da comunicação, da tal documentação, portanto ela foi percebendo o que é que estava a passar dentro da sala e disse: Bruno, tem graça que eu sei sobre isto, e chegou lá e amplificou, e ao ponto de, espera aí que eu vou falar com o Presidente da Junta, não fiz nada sobre isto, Henrique. E isto é quando há esta abertura. Eu costumo dizer, esta ideia de trabalhar em parceria com as famílias, não é? Porque quem está no topo, no pilar, lá em cima, não somos nós. Exato. São eles, são os Eu costumo dizer aos pais, não é? Eu só passo 2 anos ou 3 ou 4. Eu ajudo os pais neste processo. Exato. Eu até digo, não educo ninguém, porque é trabalho de pais. Eu ajudo nesta jornada que é a maior jornada da vida deles. Eu agora que sou pai sei mesmo que é a maior jornada da nossa vida. E, portanto, eu ajudo neste processo, mas a família, como tu dizes, é parte integrante de todo este processo que nós estamos aqui a falar. Só faz sentido com eles. Não, só faz sentido. Bruno, esta conversa podia durar muito mais tempo. Já passámos os nossos 15 minutos. O café já arrefeceu. Costumamos sempre acabar com um pequeno brinde. E à nossa, e à vossa também. E até ao próximo.